Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A nossa temporada de 2023 já começou e é claro que os nossos convidados, autoridades e personalidades do setor portuário estarão aqui conosco no nosso novo estúdio. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Nosso primeiro convidado é o diretor de projetos da Marforte, Alexandre Salomani. Alexandre, obrigado pela presença. Que prazer te ter aqui pela primeira vez no Porto 360. É isso aí, Marcos. O prazer é nosso. Estamos aqui para contribuir, trazer informações, coisas ligadas ao porto, ao nosso mundo marítimo, portuário. E vamos lá, parabéns aí pelo programa. Como hoje eu quero tratar de projetos, é claro que a gente tem que lidar com a questão do meio ambiente. E a minha convidada é a minha amiga, a chefe do IBAMA, Ana Angélica. Ana, que prazer te ter aqui mais uma vez no Porto 360. Você que tem cadeira cativa com a gente, né? É uma honra, eu sempre fico muito contente com esse teu trabalho, com essa sua ascensão e agora com esse estúdio lindo que é merecido e o resultado das suas reportagens, das suas entrevistas, que é altamente positivo para todo o Porto. Não tenho dúvida disso, e isso é feito para todos nós, né? Quem ganha é o próprio setor. Alexandre, deixa eu começar com você, entendendo um pouquinho dos projetos, né, que você desenvolve no teu dia a dia. Como é lidar com projetos e projetos especiais? Como você atua no dia a dia? Maxo, a nossa empresa ela é um estaleiro, né? Então, assim, de tudo que você mostra no Porto, o Porto é grandioso, né? O Porto de Santos realmente, ele como sendo com várias nuances que existem, o estaleiro, na verdade, ele é ali, digamos, uma retaguarda de todos os trabalhadores, de todos os terminais. Então, tudo acontece ali. Então, nossos projetos eles estão ligados desde manutenção de embarcações até receber empresas que vão fazer obras no porto. Enfim, é uma gama de coisas que aos poucos a gente vai desenvolvendo e vamos entendendo o que o porto precisa, né? A balsa de fogos. Certo. É vocês que fazem a operação. Sim. Tô falando isso, Ana, tô falando para todos vocês, porque no final do ano eu tive o prazer de embarcar a convite do Alexandre na balsa, né, que carrega os fogos de artifício. E te confesso, Alexandre, que experiência incrível, né? As pessoas veem ali no dia 31 os fogos estourando, né? Mas como é que faz para as balsas chegarem ali? Como é que elas ficam ancoradas, né? E foi muito legal a gente mostrar. Como é que foi a repercussão disso para você também, né? Os bastidores da queima de fogos aqui na cidade de Santos. Marcos, é muito legal, porque até uma fala sua daquele dia lá que foi interessantíssima, que não são só os 14 minutos, né, ou 15 minutos, né, são muitos dias de trabalho para nós, né? Então, assim, aquelas balsas que todo mundo olha, como é que elas chegam ali? Elas são usadas também em serviços do porto ao longo do ano, né? Claro. Então, elas naquele momento de mobilização dela, que elas chegam ali, eu acho que a repercussão para nós, as pessoas falando, meus amigos falando, o pessoal que a gente trabalha junto, falou, nossa, que legal, quanta coisa acontece que a gente não tem ideia, né? Que serviço esplendoroso que vocês fazem para que a festa de Ano Novo de todo mundo seja luzes e o recomeço de todos que todo mundo gosta, né? Muito bom. Ana, eu confesso para você, né, quando eu fiz a operação lá com o Alexandre, eu não imaginava que era tão complexa o quanto foi. E é claro que toda vez quando a gente fala de projetos, algo que muito me preocupa é a questão do meio ambiente, né? Eu falo, talvez as pessoas se interpretem até como uma brincadeira da cadeira cativa, mas isso é fato, né? Eu sempre trago o IBAMA e já participei de operações do IBAMA também, conhecendo as operações do IBAMA, porque eu entendo que o meio ambiente é preponderante, é importantíssimo, né, a preservação dele, principalmente aqui junto às operações portuárias. Como é que tá, né, a ação do IBAMA aqui no Porto de Santos? E eu já vou puxar até um pouquinho para o seu lado. Opa! Essa parte, nós tivemos um problema esse ano, né, de uma prefeitura que iria fazer uma queima de fogos num lugar que é uma área de preservação. E aí houve diversas reuniões e chegou-se ao consenso de que realmente ali não poderia acontecer e foi
tirado daquele espaço, foi calculado através de um cálculo correto, com o diâmetro das bombas, né? E essa queima foi feita numa distância onde IBAMA e Ministério Público Estadual viram que era o ideal. E outras autoridades, e até o prefeito atendeu no mesmo de Prontamente. imediato, isso praticamente um dia antes. E a gente tem essa preocupação que eu sei que vocês têm, Sim. porque não é só queimar os fogos, existe uma poluição, existe tanto sonora como poluição mesmo do ar, porque são metais pesados que são utilizados nesses fogos. E também hoje se fala muito em silenciosos, não é bem assim, tem espécies. Então, onde você vai colocar, isso é muito importante, porque eles levam, eu sei disso, tem todo um trabalho que leva a sério até a localização por causa do impacto que pode causar Eu estava animais. presente, eu vi, tem um aplicativo que coloca a balsa no ponto exato que ela tem que estar. Sim, sim. Tanto é que o ano que vem nós estamos conversando, provavelmente vai haver uma reunião entre as prefeituras para nenhuma dizer, nós não podemos porque eles podem, para ajustar esses pontos realmente que são importantes para não haver, minimizar e não haver um impacto maior ao meio ambiente. E a gente sabe que aqui em Santos isso é levado muito a sério, tanto é que Mas você eu queria teve até lá... fazer um recorte, se você me permitir, Ana. Sim. Eu acompanho muito o teu trabalho e eu queria até fazer esse depoimento aqui, porque você tem uma atitude, né, positiva perante aos problemas, né? A gente vive no mundo do não hoje, né? Nada pode, nada é possível, nada é factível de se realizar, mas você como órgão fiscalizador, você mostra o que não pode, né? E também mostra como pode ser feito. Então você dá a opção para que a pessoa corrija e faça da forma como deve ser feito. E não que a gente vive naquele universo do não. Então eu queria te parabenizar aqui na frente de todo mundo pela essa tua postura, que eu acho que é uma postura muito positiva, principalmente para o nosso setor. Marcos, se você até me permite Claro, por complementar isso até... É uma ação preventiva que o IBAMA tem conosco, até porque existem reuniões que nós fazemos de cursos de prevenção, de combate à poluição, e o IBAMA sempre está junto e corrigindo, né? É lógico que se a gente não atende... Mas essa é a linha da fiscalização, né? A fiscalização, ela tá lá para fazer esse processo orientativo, né? Ao invés do processo... punitivo, né? Né? Da negação. A visão que muita gente tem de IBAMA principalmente em sentido de que são animais específicos, o IBAMA só serve para isso. Não, o IBAMA é muito amplo, o atendimento do IBAMA. Hoje ele é uma potência a nível nacional, com cursos e mais cursos, o pessoal está altamente capacitado. E uma das coisas que é muito importante, que nós temos dentro do IBAMA, a educação ambiental. Ela não se apaga, ela é muito forte, nós damos palestras internacionais. E um dos fundamentos, a linha que a gente leva é essa. Você tem que orientar e você tem que dizer, olha, o melhor é dessa maneira. Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos que cumprir uma legislação. Então, nós mostramos aquilo, discutimos, vemos qual é o melhor. Talvez estejamos errados. Se estamos errados, vamos tentar mudar. Se a lei não está sendo adequada, porque o que aconteceu há 30 anos atrás pode não estar acontecendo. Claro. Agora, até as mudanças na legislação da própria pesca, a gente percebe isso, que animais aquáticos que apareciam em tal época e não estão aparecendo mais, seja por causa das mudanças climáticas, seja por qualquer situação que seja. Mas então, tem que ter muita responsabilidade, não dá para imputar a responsabilidade das operações portuárias, né? Porque o mundo também está mudando bastante. É importante também a legislação acompanhar essas mudanças que o mundo vem sofrendo, ao invés de imputar a responsabilidade num negócio que é muito importante para a economia do nosso país. Agora, é óbvio que lei não é para ser questionada, ela é para ser cumprida. Então, a partir do momento que você faz todo um trabalho de orientação e de discussão, porque o IBAMA, aqui principalmente em Santos, nós temos, isso já acontece em outros estados, graças a Deus,
a gente sempre está chamando os parceiros, sempre as autoridades, sempre para discutirmos, para fazermos o melhor que tem para todos os lados, porque o que o IBAMA, a visão do IBAMA pode não ser a mesma de uma marinha, pode ser, e elas tendem a acrescentar do Sim. porto, seja o dos terminais, o que for. Isso nós estamos dizendo em Porto, mas nós temos toda uma região. O IBAMA pega desde Claro, Bertioga até o Paraná. Então, são diversas. A Mata Atlântica, que é olhada pelo Estado, que foi passado para o Estado, mas o IBAMA também tem a parte principal e atuante dele. Os animais foram passados para o Estado, mas o IBAMA tem a função e atuante, seja em tráfego de animais, é muito transfronteiriço. É bem né? abrangente É bem a abrangente. quantidade de ações que o IBAMA faz. Sim. Mas eu queria tocar num ponto, voltar lá na questão dos fogos que a gente estava falando. Sim. Alexandre, eu queria te confessar uma coisa que foi muito engraçado depois que o programa foi ao ar, né? Muita gente me abordou e disse o seguinte, falou, poxa, Maxwell, agora que eu me atentei que as balsas têm que voltar. Eu falei, não, né? Voltem para A casa. pessoa vai lá na praia, vê os fogos, né? Fala assim, acabou os fogos, a balsa afunda. Não, tem Não. uma operação, né? Você precisa desatracar elas ali onde elas estavam, né? Para que elas retornem todas ao seu devido lugar. E aí me chamou a atenção algo que a gente comentou nos projetos que você acaba desenvolvendo, que é a questão de perda de âncora, né? Principalmente na área aqui de fundeio dos navios. Como é que é uma operação quando o navio perde a âncora, né? Eles acionam vocês? Como é que é feito essa operação? Porque isso também está ligado diretamente à preservação do meio ambiente, né? Não é Sim. perdeu a âncora, deixa a âncora lá e acabou. Sim, exatamente. Max, você vê que naquela operação dos fogos, acho que é um paralelo muito importante que o pessoal pode buscar até na reportagem que foi feita. Quando a gente coloca a poita e a âncora, ela tem ali uma sinalização, né? Uma bandeira ou uma boia aqui. Então, aquela não fica perdida. Então, as balsas voltam sozinha com os rebocadores e depois a gente volta e busca as poitas e aquelas âncoras que você mostrou. Então, para nós é fácil aquela sinalização. Então, o navio, de repente, por qualquer motivo que seja, ou se ele tiver fundeado, ou então se ele começar a entrar no canal do Porto de Santos e por qualquer motivo ele perca a âncora. A gente não sabe exatamente onde ela ficou, né? Dificilmente, a não ser que o navio consiga, na hora de soltar a âncora ali, colocar alguma sinalização, mas é bem difícil. Então, como é que funciona isso? A gente passa, ou com um rebocador, né, junto com um equipamento que ele vai arrastando na parte longitudinal do canal, né? Mais ou menos onde o navio passou, e a gente vai arrastando naquela parte até chegar em algum local. E aí, naquele local, sim, a gente consegue descer com auxílio de mergulhador e verificar se aquela âncora é aquela âncora mesmo. E, por sinal, às vezes a gente não acha uma âncora que não é aquela âncora daquele Não navio. era do navio, Não, era de outro navio, já uma estava lá há outra algum situação. tempo. E existem também equipamentos como sonar, como qualquer tipo de equipamento que você consegue ali localizar aquela âncora. Mesmo assim, tem que ser com um mergulhador. E não é uma operação fácil, é uma operação que ela realmente depende de muita segurança. Você viu ali, trabalhando com equipamento pesado, equipamento que a cada momento ele pode dar um estilhaço ali, uma estilingada, né? Então, isso também a gente tem uma equipe que participa disso e que consegue, olha, encontramos, e aí como é que a gente vai içar isso? Ou através do rebocador, que tem ali o seu próprio guindaste ou muque, que dependendo do peso da âncora, ou com o mergulhador existe um balão. Esse balão ele infla, ele sobe a âncora, ela fica boiando, e aí com o rebocador você consegue arrastá-lo até chegar ao navio. É pescar a âncora. Já me convidaram para pescar várias vezes. Eu estou esperando, aguardando o convite dele para a gente fazer, a produção já está até ouvindo aqui, para a gente fazer uma reportagem, uma matéria para o Porto 360 na TV a respeito disso. Então, Alexandre, já me coloco à tua disposição. Sim. O dia que você tiver uma solicitação aí de pescaria de âncora, pode me convidar que eu sou um bom pescador. Tá? Com certeza. Nossa, e uma escola que eu tive com essa turma foi no resgate, na retirada dos containers. Sim. Meu Deus, ali você Quando olha... os containers caíram no mar. No mar. Nossa, foram 7 meses, né? E foram retirados Alexandre já participou 18. dessa operação? Sim, estávamos Sim. também lá do container, e a outra também que a Ana já participou foi aquela dos cilindros, né? Ah, dos cilindros. Os cilindros, eu me Fomos recordo nós também, foi uma operação, os cilindros que estavam abandonados aqui, Sim. tinham perigo de explosão e foram levados para alto mar para que Há pudessem 20 serem anos, detonados, né? 116 cilindros que se achava que era fosfina. E no meio deles haviam produtos perigosíssimos, tanto é que um deles era um produto que era combustível de foguete.
e que era altamente utilizado pelo terrorismo. E estava Em só há 20 2017. anos aqui no Porto, Há né? 20 anos Só há 20 esquecido. anos. Foi em 2017, né? 2017, verdade. Aí eles foram realmente para alto mar e Nós foram detonados lá, nós né? tivemos uma reunião onde o IBAMA, foram 4 horas com era a Suatrans, com o Jorge Carrasco, que onde ia ser na base aérea, onde seria, e o IBAMA pegou e falou, não, tem que ser no mar. Então, foi fechado o espaço aéreo durante a operação. A operação, ela foi espetacular. 9 países acompanharam essa operação. Obrigado. Tinha que ser. Tá o responsável aqui, ó, que cuidou da operação. Um dos. Um dos. Não, foi uma equipe, a gente ficava 24 horas. Quando nós saímos, a base, um caminhão equipadíssimo, lá era Codesp, né? Sim. E quando a gente saía para descansar, a equipe de Paulínia continuava com seu plantão, então não parava. E era todinho registrado, a operação inteirinha. E teve três tipos de destruição, porque não foi você pegar jogar o cilindro, não foi nada disso, foi destruição ou transformação do gás em líquido. Então, foram 3 processos. Para você ver, tinha um cilindro que a válvula dele era de 1940, época da Uau. guerra. Uau. Então, teve que fazer um modelo em cima dela, trazer para Santos, fazer uma válvula daquela para colocar para fazer a guilhotina, poder guilhotinar. Infelizmente, a gente não pôde guardar nada de Guilhotina. recordação. Não, não tenha dúvida, Mas eu tenho né? uma coisa, quando a balsa voltou, Sim. eu fui lá Verdade. fora, subi e abracei os cilindros para mostrar para a Tava população seguro. que eles estavam totalmente... Como é que tá hoje, Ana Angélica? As operações Como é que tá? espetaculares. Hoje, a gente pode dizer que o Porto tá seguro? Sim, sim. É claro que cada dia é um dia. Não, risco sempre vai eminente. existir. Tá? Então, o que eu vou falar até em termos gerais de todos os portos, tá? Porque a gente fala de Santos, e Santos é a cabeça, Não, o óbvio. grande, É a locomotiva. com certeza. Então, o que a gente vê? Por exemplo, em novembro, já houve o como se diz? O planejamento, tá? De todas as operações para o ano seguinte, com a parte orçamentária, tudo estudado. Então, se você pega esse plano nacional, que chama PNAPA, você fica encantado com as operações que já estão no projeto para acontecer no Brasil inteiro. E as nossas são muito destacadas, mas existe Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já chegou os 16 operações, são períodos que a gente diz da Amazônia, já com a convocação dos servidores até o final do ano, tá? Então, é tudo muito bem elaborado, muito bem, sabe? Os treinamentos, o armamento que hoje a gente utiliza, Claro. né? As operações são excepcionais. E quando a gente chega no Porto de Santos, falando mais ligado à nossa região, nós temos aí a Relíquia, nós temos a Descarte, nós temos a Taifa, que hoje nós estamos fazendo parte da Taifa, nós temos a Operação Santos, que é da Marinha, a Ágata, que o IBAMA entrou, que era Marinha e Polícia Federal e Receita Federal, hoje já está o IBAMA, já está E essas operações se tornaram exemplos para o Brasil, para outros portos do Brasil, né? Você trouxe isso e acabou virando exemplo para outros portos. A Ágata, ela vem do Ministério da Defesa, mas nós fomos convidados para entrarmos com a Descarte e a plataforma que foi em conjunto com a Marinha, que é bárbara. A plataforma, para quem não conhece, é sensacional. O cuidado que nós temos em retirar as pessoas que invadem a área de segurança das plataformas, que não sabem, não tem nem ideia do risco. O que seria isso? Estar ali, né? Porque eu fiquei um mês, praticamente, em Sergipe, quando foi a Mancha do Nordeste. É uma coisa inacreditável o que aconteceu. A plataforma ali e os navios, Sim. por exemplo, pesqueiro, vêm curiosos. Existe a plataforma. Existe pela legislação 500 metros de um raio, você não pode entrar. Mas só que ali, por causa de craca, seja o que for, tem muito peixe. E peixe bom. Então, os pescadores querem de tudo quanto é jeito ir lá pescar. Só que eles aportam as embarcações
em estrutura que é altamente perigosa acontecer algum acidente. E não só isso, quando eles vão nessas áreas, o que que é a pesca? A pesca chama o quê? Aves. O que que existe mais numa plataforma com a terra? Aeronave, helicópteros levando e trazendo pessoas. Então, o risco de um acidente, de queda de um helicóptero, e sabe lá, assim, ou na água ou na própria Sim. plataforma, Até é uma coisa pelas aves que estão ali. terrível. Então, se a gente vai conversar sobre isso, você passa horas e vem o navio da Marinha, o grupamento naval, e vem varrendo, e o nosso avião Poseidon, já que eu quero te levar, ele Aí, pega... As pessoas falam pra mim assim, Maxwell, como é que você vai em tantas operações? Eu falei, eu não sou ocupado, as pessoas vão me convidando e eu vou indo. E o nosso avião, ele localiza as como se diz, embarcações que infringiram, né? Não que estão em locais invadiram. Então, ele já pega as coordenadas e ele tem a capacidade de ver nome, de ver tudo. Porque ele, às vezes, até pintam, mas você fotografa, você registra, você sabe como que é a embarcação, Tem muita tecnologia né? aplicada nesse avião. E aí, o navio vai atrás da Marinha, com fiscais do IBAMA também. Chegou lá, prende e traz para a terra. Um tema aqui, para os dois, né? Eu vou começar pela Angélica, depois eu venho aqui no Alexandre. Quando aquele navio bateu na ponte Rio-Niterói, a primeira pessoa que me veio em mente foi a Ana Angélica. Né? Foi a primeira pessoa que... quando eu vi a notícia, né, pelas mídias sociais, logo quando eu recebi nos nossos grupos, né, eu pensei na Ana Angélica. Eu falei, gente, será que a gente tem um risco desse aqui em Santos? Porque, na verdade, era um navio abandonado, que estava lá com problemas judiciais. A gente tem esse tipo de situação aqui no Porto de Santos? Algum navio abandonado que está com problema? Mentira. Verdade. Que navios que a gente tem E eu aqui? fico com o meu cabelo em pé. Isso é um risco muito grande, Ana Com Angélica. certeza. Um deles, haviam navios naufragados que eu solicitei, na época, a Codesp que retirasse. Eram 7, tá? Antigos. Porque o que está ali não é dali, pode ser jogado, lançado fora. A natureza. Olha aí aquele navio inglês no Canal 4 que ele está levantando. É a natureza. Não me brinque com a natureza. Então, foi feito um trabalho, foram retirados na época, acho que 4, estão faltando 3, que é muito complexo, é muito difícil essa retirada. Mas a autoridade portuária, ela trabalha em cima disso desde então para tentar fazer o melhor e dar o resultado que o IBAMA solicitou. E nessa leva entrou o nosso querido professor W. Besnard, que foi um navio que tem história, que ele era da USP, ele trabalhou, ele atendeu a vários países do mundo, foram mais de 100 e tantas, quase 200 viagens ao sul do nosso E hoje está abandonado no Porto de hemisfério. Santos. E aí ele foi doado para Ilhabela, para a prefeitura de Ilhabela, que tinha um projeto de afundá-lo. Só que muda-se governo, muda-se as cabeças e acabaram doando para um Instituto do Mar. E esse navio começou a ficar a Deus dará. Por mais que me venham dizer que não, estão preocupados, que estão fazendo alguma coisa. Não, não estão. Ele está totalmente abandonado. Em 2020, nós fomos acionados, porque o SPA estava preocupadíssimo, porque não é responsabilidade do SPA. Tanto é que o IBAMA, nós aplicamos uma multa diária, enquanto esse navio tiver, E ela de tem, R$1.000. a mão dela é bem leve, tá, Alexandre? Dentro da lei. O Dentro da lei. pessoal da comenta, lei. a mão dela é leve. Eu não alivio, é dentro da lei. Os reincidentes sofrem. Bastante. O SPA também aplicou uma multa pela estadia. Só que começou a onda, não, vamos fazer. O SPA se colocou à disposição para tentar retirá-lo, arrumá-lo, qualquer coisa assim. Foram feitas algumas reuniões, só que ele o tal de instituto colocou ele como patrimônio histórico, entrou com processo de patrimônio. Então, isso daí já começa a dificultar. E ele está ali deteriorando. Em 2020, nós vimos que ele iria virar, adernar. E começou a adernar, né? E aí o SPA... Acaba entrando água, Sim, água de chuva, sim, né? O que quer que sim. seja, ele começa... E o óleo que tinha lá, tudo. Daí o SPA foi lá e fez todo um trabalho
com gasto público, concorda? Sim. Sem ser responsável por aquilo, mas é óbvio que o porto não vai abandonar qualquer Claro. situação para a Até pelo segurança, risco, né? né? E aí aconteceu. Quando foi agora, aconteceu de novo e está muito triste, porque ele está muito adernado. Então, e está acabado, ele não tem condições mais nenhuma, na última vez, na penúltima vez, né, porque a última foi agora, a água entrava na linha da escotilha, dessa vez a água já passou da linha da escotilha. Uau. E ali tem vários produtos, foram tirados, óleo na primeira, foram os galões, mas navio é o tipo da coisa que você não sabe aonde realmente tem algum produto. Sim. E hoje ele não tem condições nem de navegação, vão ter que ter especialistas para ver realmente, porque o prefeito de Ilhabela, ele foi acionado pela justiça, e ele, para tirar. E ele tem interesse em realmente resolver essa situação. Nós já fomos consultados sobre isso. Agora é onde eu queria chegar, se a Angélica me permitir, eu queria entrar agora Sim. pela experiência, né, que o Alexandre tem. Qual seria a melhor solução para esse tipo de caso especificamente, né? Então seria a minha primeira pergunta. E a segunda, você na qualidade de estaleiro, né, e tratando de projeto especial. Quando a gente fala de projeto especial, para mim, no meu entendimento, é igual a urgência, né? Então, é lidar com a urgência. Porque ele é especial, então a urgência também não tem jeito. Separa o que você está fazendo para lidar com um projeto especial. Então, assim, você tem os cilindros aqui que estão no Porto de Santos, né? Você tem que levar ele para... Então, você tem que parar o que você está fazendo, não tem jeito, aquilo tem risco, você precisa tomar uma ação em relação àquilo. A legislação atrapalha? Maxwell, a legislação, ela, como até a Angélica falou, serve para você cumprir, né? Mas ela tem as nuances dela que a gente pode também observar. Por exemplo, a gente está numa situação que mesmo que um barco ele esteja como patrimônio tombado, se ele tem uma situação de risco iminente, uma situação emergencial, alguém tem que agir. Sim. Né? Se vai ter alguma intervenção da SPA, do Estado, do IBAMA, do governo, quem seja, de quem for. Isso tem que haver. Então, assim, naquela parte onde o navio está hoje, para nós, olhando numa situação também operacional, se realmente ali ele vem a pique, ele afunda ali, para nós no Porto de Santos é uma perda inestimável, porque ele está dentro de um berço ali que você não vai conseguir mais utilizar por muito tempo. Sim. Até que você consiga tirar aquele navio. E lógico, tirar um navio do fundo ele é muito mais complexo do que hoje você poderia fazer flutuando. Operação. Sim. Hoje ele ainda está flutuando. Tenho certeza que se mesmo você pegar algum guindaste ou qualquer, enfim, equipamento Munk que você vai tirar, provavelmente ele vai quebrar no meio. Então, ele ali, ele está fadado realmente a você ter que fazer os cortes dele devagarzinho, com uma balsa do lado, rebocador do lado, e aos poucos você ir tirando ele, colocando em cima de uma balsa, e aí depois você faz a destinação. Não existe a mínima possibilidade de você fazer a manutenção nessa embarcação para que ele volte a navegar, Alexandre? Olha, Maxwell, Não. Não. Eu te adiantei. Eu tentei, eu sou esperando. As pessoas dizem que eu tenho síndrome tem que ter esperança, de Poliana, né? Exato. Então eu sempre vejo a vida. É um navio que tem muita história, que tem muita coisa boa, mas hoje para você reativá-lo ali é muito difícil. Dificilmente você vai conseguir rebocá-lo para o nosso estaleiro e fazer uma manutenção ali sem que ele sofra alguma coisa. E tirar ele para colocar em cima de alguma balsa para você também levá-lo, é muito difícil, que ele não tenha algum dano ali estrutural importante que você não... Sem dúvida. E outra coisa, se você arriscar em puxar um rebocadores sem ter um estudo muito, que essa parte Sim. é com vocês, muito grande, ele pode partir no meio do canal. É isso. E tirar um bicho Você desse. está comprometendo a navegabilidade do maior porto da América Latina. Por isso que são Exato. dois pontos. Aí o risco é significativo. São dois muito pontos. maior até, o né? impacto ambiental. Sem dúvida. E o o impacto operacional. da navegação, da que já navegabilidade pega do Porto de a Santos. marinha, porque Sim. na realidade hoje ele é considerado um casco. Ele não tem nem mais inscrição na marinha, para o jeito que ele chegou. Como é que a gente chega nessa situação? Não, né? é muito triste. Inacreditável, é inacreditável a gente imaginar que esse tipo de situação acontece aqui, né? No quintal de casa, num porto que tem uma representatividade gigantesca para a nossa economia e para as não operações. foi por falta de cobrança. É que chega um ponto que você cobra, as pessoas são tão irresponsáveis que não tem como, não tem, entendeu? A gente não vai longe, viu? Recentemente, até com a travessia de Cananéia e Iguape, tinha uma embarcação que viria fazer também reforma, que
por qualquer motivo que seja, eu não conheço muito bem os detalhes da operação, mas ela praticamente afundou na areia ali, a areia puxou ela toda para baixo, a embarcação ela está hoje lá a menos de 50 metros da praia em Cananéia, né? Eu acho que a Angélica foi muito feliz na palavra que ela colocou, porque a navegação, ela exige responsabilidade, Sim. né? Eu sempre o digo, né? Eu sou uma pessoa que amo o mar. Toda vez quando eu saio com a minha família para o mar, eu sempre dou orientação para minhas filhas e digo, respeite o mar, Sim, né? com certeza. Quando você tem responsabilidade no mar, Sim. o teu risco é muito menor. Não que ele vá deixar de existir, né? Porque sempre vai existir. Mas, evidentemente, que o risco é muito menor. A gente chegou ao final do nosso programa, passa rápido esse bate-papo. Eu vou exigir para a produção aqui aumentar o tempo do nosso programa de 30 minutos para, sei lá, 3 horas, 4 horas. Aí a gente consegue bater o papo que a gente quer. Tinha e tanta como coisa que a ainda. gente quer. E a gente tem muita coisa. A gente nunca. Todo mundo que vem aqui fala, poxa, Marcos, a gente não cobre a pauta. Eu falei, Sim. a gente normalmente não sai da segunda pergunta. Mas, para encerrar, eu tenho feito isso em todas as entrevistas do mês de janeiro e vou continuar em fevereiro também, porque é uma pergunta que eu gosto bastante, quero fazer para os dois. Alexandre, 31 de dezembro de 2023. Certo. O que é factível se fazer no Porto de Santos, na tua percepção, e o que é preciso fazer? Olha, o Porto de Santos, eu acho que a primeira coisa, com toda a responsabilidade que a gente tem, é qualificar, né? Acho que sempre você qualificar as empresas, preparar as empresas, qualificar a mão de obra. Eu acho que isso é muito importante para que as empresas que venham de fora e que estejam aqui dentro do Porto de Santos tenham a segurança de que elas vão estar realmente sendo bem atendidas, né? Tanto da parte de segurança operacional, quanto da parte de segurança do trabalho, quanto a segurança ambiental. E isso é uma das coisas até que a Ana Angélica falou bem aqui, mas numa visão dela da parte de fiscalização, eu posso te falar da parte privada, que você sabe também, eu faço parte de uma empresa que atende nessa parte ambiental também. Sim. Toda a parte do porto, eles têm se preparado muito mais com treinamentos sérios, com simulados sérios. Então, eu acho que isso, para que o porto consiga realmente receber navios grandes, receber tratamentos de empresas que venham de fora para cá e falam, olha, eu quero chegar no Porto de Santos e eu quero ser atendido pelas empresas de lá, porque eles fazem um trabalho sério. Eu quero fazer a manutenção do meu navio, das minhas embarcações, eu quero abastecer as minhas embarcações com bunker no Porto de Santos, porque lá é sério. Então, eu acho que passa por muito essa questão de qualificação de mão de obra e das empresas, né? Empresas sérias, empresas cadastradas, com documentação em dia, com treinamento em dia. E aí a gente chega talvez ali em 31 de dezembro de 2023 colhendo mais frutos, aumentando mais o trabalho, tendo mais mão de obra. Isso gera frutos para todo mundo do Porto, né? E aí com a queima de fogos, obviamente, para que a gente feche com chave de ouro. Muito bom. Eu gosto de ouvir isso, porque eu sempre comento que o porto é muito mais do que aquele navio entrando ali na ponta da praia, né? Percebe a quantidade de serviços que orbitam um navio, né? A quantidade de pessoas que ali atuam e trabalham. Você pontuou uma série delas e a gente tem inúmeras outras também. E aí, quero perguntar também para a Ana Angélica, a mesma pergunta que eu fiz para o Alexandre, mas fazendo um pequeno acréscimo. Eu aprendi algo, Ana, com um grande líder do setor portuário, que me disse o seguinte: Maxwell, segurança não é prioridade. Segurança é valor, porque as prioridades, elas mudam. Sim. E eu acho que ele tem total razão. Esse é o ponto. 31 de dezembro de 2023. O que é factível de fazer e o que a gente precisa fazer no Porto de Santos, Ana? Investimento cada vez mais da tecnologia, principalmente pensando-se na mudança climática e tendo novos investimentos, tanto na parte de elétrica, do porto, junto ao cais, todinho eletrificado, para ajudar... Não utilizando combustíveis fósseis. Isso, e também a parte de receber esses navios que mostram que são ecologicamente corretos, sejam de gás, existe aí o hidrogênio verde, existe tanta tecnologia, existe tanta... Então, a gente tem que começar, não, já se tem essa O mundo já está olhando para isso, né? O mundo já muito está olhando grande. para isso. Então, a gente tem que tá levar... atrasado, na verdade. Isso aí, a gente tem que correr para caminharmos juntos dentro dessa tecnologia que é o futuro, que vai só beneficiar a todos, seja porto, cidade, seja
todos, meio ambiente, tudo. Então, eu acho que esse investimento é importantíssimo com a energia solar, com várias... Tem vários itens que a gente sabe que hoje é importante para a gente pensar e respeitar a mudança climática no sentido de até o que ocorre com as marés, a preocupação de projetos, em áreas sensíveis, a Mata Atlântica, tudo isso envolve o porto, porque o Sem porto dúvida. não é só pegar e chegar no cais e aí ou Atraca receber o a navio carga ou e sai e o navio. sair. Não, existe uma responsabilidade do que está saindo e aonde está chegando. Isso é importante. Também concordo. Alexandre, obrigado pela tua presença. Cara, muito bom ter você aqui. Espero te ter novamente em outras oportunidades para que a gente possa realmente mostrar as operações do nosso Porto de Santos. É um prazer. A gente está aqui para contribuir. Tenho certeza que tem uma gama de coisas ainda para a gente mostrar, né? Do porto, desses serviços de background do porto mesmo ali que a gente faz, né? É importante e a gente está sempre à disposição. Minha amiga, muito bom ter você aqui. A gente sempre se encontrando nos eventos, batendo papo. Você é uma querida. Toda vez quando eu tenho qualquer tipo de dúvida em relação às operações e ao meio ambiente aqui no Porto de Santos, a Ana sempre me responde o WhatsApp de prontidão e quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo à frente do IBAMA. Eu que agradeço, eu não faço nada do que é minha obrigação, mas eu agradeço essa abertura que você dá a nós de podermos mostrar, principalmente para a população, que nós estamos preocupados, que nós estamos trabalhando e que a gente está sempre junto. Isso é importante. Agradeço muito você, ao seu programa, a toda a equipe, a Tribuna, que é excepcional. E é isso. É sempre caminharmos juntos. Vamos pra cima, que esse ano tem operação, hein? E eu quero estar com os dois. Vou tirar uma âncora e vou participar das operações também do IBAMA. E você, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.